Agora a gente chegou na última etapa da modelagem, que é a etapa de adicionar detalhes finos ao modelo. Então agora a gente vai adicionar detalhes como essas rugas aqui, abaixo do nariz, e essas ranhuras no couro dele, ok? Então vou deixar essa imagem aberta como referência. Então vamos começar aqui no nosso modelo por essas rugas no nariz, tá? Eu vou abrir a Subtool e o Geometry. Vou selecionar o tubarão aqui na Subtool. E para esses detalhes finos eu vou utilizar a subdivisão 6. Tá? Então vou dar Ctrl D novamente. E ele vai avançar uma subdivisão. Ele vai para a subdivisão 6. Eu vou ligar o Lazy Mouse do DAM Standard. Vou aumentar aqui na metade, 20. Eu vou apertar X, que eu não quero simetria ligada, tá? Nessa etapa de detalhe fino é bem importante que a simetria esteja desligada. Deixa eu fazer um risco aqui. Vou diminuir a intensidade dele, porque ele está muito forte. Ok. Então, se vocês quiserem deixar a configuração igual a minha, eu deixei aqui a intensidade 12 e o Draw Size 20. Eu vou começar a riscar um pouco antes aqui do nariz, até aqui, tá? Um pouco curvados aqui para baixo, tá? Nesse sentido, mais ou menos. Não tão perto aqui da boca, tá? Então, vou subir aqui um pouco ele. Eu vou seguindo esse como referência. Fazendo sempre bem próximos, tá? Não tentem deixar o traço tão retinho, tá? É interessante que crie essas curvas no traço, porque afinal são rugas e elas não são retas. Eu deixo bem irregulares, tá? Deixa eu ver de lado como que tá. Legal. Agora eu vou usar um pouco de smooth nessas beiradas, tá? Que aqui nas beiradas elas vão ser mais suaves. Então ficou interessante as marcas aqui embaixo do nariz. Agora a gente precisa fazer algumas ranhuras na pele dele, tá? Para fazer essas ranhuras, a gente pode utilizar o DAM Standard mesmo, mas ele não pode ser feito com o Lazy Mouse ativo. A gente tem que tirar aqui, reduzir para um Lazy Mouse. Aí então a gente faz, tá? Ou então tem um brush que eu gosto de utilizar ele, que é o Orb Crack, tá? Então ele não vem padrão aqui no ZBrush, mas eu disponibilizei ele para vocês aí na pasta, tá? Para carregar ele, é só selecionar aqui qualquer brush. Ele vai abrir o painel aqui. Eu vou vir aqui em Load Brush. E aqui na pasta materiais, que eu disponibilizei para vocês, vocês vão encontrar aqui o Orb Cracks, tá? É só clicar nele e clicar em abrir. Vou clicar novamente aqui em qualquer brush. E ele vai estar aqui carregado, tá? Cliquei nele. Vou diminuir aqui o Draw Size e um pouco a intensidade. Agora eu posso usar ele aqui para fazer essas ranhuras, tá? Então, seguindo a referência ali do tubarão, a gente vai fazer isso. Claro que a gente pode exagerar um pouco, sendo que essa modelagem é cartoon. Então, eu vou aumentar aqui um pouco o brush e eu vou criar uma cicatriz aqui na boca dele, tá? Fique à vontade para fazer essa cicatriz, tá? Não precisa ser igual ao meu. Façam o que vocês acharem interessante. Eu vou aumentar aqui um pouco a intensidade dele para fazer essa cicatriz. Então, para fazer essa cicatriz aqui na boca, eu vou dividir ela, tá? Eu não vou começar aqui de cima e passar aqui até a parte de baixo, tá? Eu vou fazer dessa forma, eu vou clicar aqui e fazer a parte de baixo primeiro, porque ela termina mais fina, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, que eu clico aqui e vou para cima, porque essa parte aqui vai ser a mais grossa e ela vai afinando, tá? E propositalmente eu dou uma tremida na hora de fazer a cicatriz, tá? Ok, acho que assim ficou interessante. Vamos fazer mais algumas aqui, que ele tem bastante marcas, tá? Então olha só, a gente pode fazer alguns cortes aqui nele. Essa parte aqui abaixo da boca eu vou marcar mais ela também. Tem que lembrar de fazer dos dois lados, porque eu estou sem simetria. Eu vou fazer uma ranhura aqui também, saindo desse corte, tá? Aqui eu vou fazer desse lado também, só que um pouco menor. Vou fazer a mesma coisa ali no rabo. Eu vou fazer uma marca aqui na nadadeira dele também. Vou diminuir o tamanho dele aqui para 15, Draw Size. O Intensity eu vou colocar 20.
E eu vou fazer algumas ranhuras aqui nas gengivas, tá? Dessa forma, puxando para baixo, tá? Agora, com o Dam Standard, vou ligar novamente aqui o Lazy Mouse dele, que a gente tirou, tá? Vou aumentar aqui para 20. E esses riscos aqui das gorduras eu vou deixar um pouco mais marcado, tá? Então, vou diminuir a intensidade aqui para 20. Draw Size, eu vou deixar em 35. Draw Size acho que tá legal, só vou diminuir a intensidade aqui para 10. Terminamos aqui as marcações, tá? Agora a gente vai adicionar a textura aqui no couro dele, para ele não ficar tão lisinho assim, né? Então a gente vai pegar aqui o Dam Standard, eu vou alterar esse stroke aqui dele para Drag Rect, e o Alpha, eu vou clicar aqui e eu vou carregar o meu próprio, tá? Eu também disponibilizei para vocês, então é só vocês virem aqui em Import e carregar esse tubarão Alpha, ok? Cliquem em abrir, ele já veio para cá. Agora a gente vai desenhar aqui no tubarão, tá? A intensidade dele aqui, eu vou deixar um pouco alta, vou deixar 15. Vamos ver como que ela se comporta. Ok. 15 é uma intensidade interessante, tá? Ela é forte, mas dá pra gente enxergar bem ela aqui. Então, eu vou desenhar ela assim para ir vendo como que ela tá ficando. Depois eu reduzo da maneira que eu quero, tá? A intensidade. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar esse painel Layers. Então aqui com esse painel Layers ativo, eu vou clicar aqui em New, ele vai criar uma nova layer. Agora, quando eu desenho com essa layer ativa, eu vou criar aqui o detalhe nele. Agora, utilizando essa layer, eu consigo alterar a intensidade desse detalhe. Então, é só arrastar aqui essa barra para trás. Ele vai sumir se ela ficar no meio, tá? Eu vou aumentar só um pouco aqui para vocês verem. Olha só, conforme eu aumento, ela vai deixando mais intenso ali o detalhe, tá? Então, criem uma layer aqui e vamos criar aqui a textura na pele. Ele fica bem exagerado aqui, mas é para a gente enxergar onde que está pegando, tá, a textura. A parte superior já está legal. Para fazer a parte inferior aqui, eu vou diminuir um pouco a intensidade, que eu quero deixar ela um pouco mais fraca aqui na barriga, tá? Então vou trazer a intensidade aqui para 10. E agora eu vou fazer na parte de baixo dele. Ok, a gente finalizou aqui o detalhe fino aqui do couro dele, só que ele está muito intenso, então a gente precisa reduzir um pouco aqui, tá? Então aqui em Layer agora, eu vou pegar essa metade aqui que ele já divide, tá? Que é 0, até o ponto máximo, e eu vou selecionar aqui na metade, tá? Olhem, mais ou menos aqui onde que eu deixei. Acho que essa intensidade é a intensidade ideal aqui para o detalhe do couro dele. Se vocês quiserem, podem pegar aqui o dente, né? E em alguns deles eu vou pegar aqui o Orb Cracks. E olha só, vou diminuir o Draw Size. E vocês podem fazer alguns trincados, tá? Nos dentes dele. Sem simetria. Eu esqueci a simetria ligada ali. Então, em alguns dentes vocês podem fazer isso, tá? Então, olha só. Ok? Olha só o detalhe interessante que deu. A pálpebra também a gente pode fazer aquele trabalho com o alfa que a gente fez aqui no couro dele.
Então vou selecionar aqui as pálpebras, me aproximar aqui dela. Deixa eu ver em que subdivisão que ela está, que eu não lembro. Na subdivisão 4. Ela eu vou deixar só na subdivisão 5 mesmo. Acho que já está interessante para fazer esse detalhe. Eu vou voltar aqui como Dance Standard, ele já está com alpha. Eu vou fazer a mesma coisa aqui nela. Antes, aliás, eu vou usar aqui o Dance Standard. Nesse eu posso ligar o Symmetry, porque eu fiz esse volume aqui com o Symmetry ligado. A gente pode marcar essa divisão aqui, tá? O Dance Standard. Deixa eu ver como que ele está. Acho que é um pouquinho mais intenso. Ele está em 10. Vou trazer aquele em 20. Opa. Aqui, então, eu estou usando 13 de intensidade e 11 de draw size. Ok. Agora eu venho com o Standard e faço aqui a textura nele também. Para ele não ficar muito diferente aqui do couro. Ok, galera. Então, nós temos os detalhes finos aqui do tubarão finalizados, tá? Agora a gente vai entrar na última etapa, que é a pintura dele, tá? A gente chama de Polypaint. Ok? Então finalizem essa etapa para a próxima aula, tá? Vocês podem se sentir mais livres, tá? Para trabalhar nessa etapa de detalhe fino. Façam da maneira que vocês acham mais interessante, tá? Então, por essa aula só. Um abraço, galera, e até a próxima.